Pessoal, nós vamos então agora para a segunda parte, o segundo vídeo tratando de reações dos compostos de coordenação. Lembrar que no total são 3 vídeos, 3 partes, tá certo? E nós vamos mais uma vez nos utilizar de frações relativamente extensas do capítulo 21 da quinta edição do livro Química Inorgânica. O autor principal é o Peter Atkins, tá certo? Em português ou traduzido para o português, salvo engano, traduzida para o português, salvo engano, a edição mais recente é a edição de número 4, a quarta edição. E na quarta edição esse mesmo conteúdo está disponibilizado no capítulo 20, né? E na terceira edição, que também foi traduzida para o português, no capítulo 14. De uma edição para outra, algumas informações foram acrescentadas, outras foram suprimidas, alguma coisa ele menciona numa edição e não noutra, não são exatamente iguais, né? Mas de toda sorte, 90% pelo menos do conteúdo, qualquer coisa assim, é exatamente o mesmo. De qualquer forma, se você tiver aí disponível a terceira ou a quarta edição em português, você estará com certeza bem servido, tá certo? Dito isso, vamos dar sequência então à nossa explanação aqui, recomendando sempre, né, quando tiver aí slides com um pouco mais de volume, um pouco mais de informações, pare o vídeo, assista com calma, né? Leia o que for necessário ler, sua equação acompanhe direitinho para ter certeza que você realmente está compreendendo, tá certo? Nós vamos começar então com as reações de substituição em complexos quadrado-planares, né? E essas reações têm sido largamente, né, estudadas, enfim, bastante estudadas, porque esses compostos ou intermediários de reação, esses compostos têm um tempo de vida adequado. Os complexos que se formam em solução durante a reação de substituição nos complexos quadrados planares, eles têm um tempo de vida ou de meia-vida grande o bastante, extenso o bastante, para que eles sejam caracterizados por via espectroscópica, por exemplo, se for o caso. Então, o intermediário de reação, complexo ativado, se quisermos chamar assim, né? Ele dura tempo suficiente, né, para ser detectado. Então, isso facilita, por certo, sobremaneira, né, o estudo, a investigação dos mecanismos nesse tipo de composto. Bom, nesse caso, nas reações de substituição em complexos quadrados planares, é de se esperar, no primeiro momento, que o mecanismo favorecido, o mecanismo mais comum, seja do tipo associativo, né? Porque, como nós sabemos, no mecanismo lá do tipo associativo, o intermediário de reação possui um número de coordenação maior do que o composto de partida. E para isso é necessário que a esfera de coordenação do metal ainda não esteja saturada, né? Você pode, digamos, grosso modo, encarar um composto quadrado planar como sendo um composto octaédrico do qual os dois ligantes ao longo do eixo axial foram removidos, né? Claro que a coisa não é tão simples assim, é preciso verificar se o íon metálico central é realmente capaz de formar 5, 6 ligações, etc., ou não, né? Mas de toda sorte, o fato é que no caso de um composto quadrado planar, a esfera de coordenação do metal não está saturada de forma tal que agregar um ligante a mais no mecanismo do tipo associativo, né, para formar um intermediário com número de coordenação 5, em princípio é algo perfeitamente possível, né? E aí então você teria um intermediário com geometria bipiramidal trigonal ou piramidal de base quadrada, conforme seja, tá certo? Bom, em se tratando então da cinética, né, da reação, é muito importante falarmos aí de um parâmetro chamado nucleofilicidade, né? Nucleofilicidade. Então, a nucleofilicidade de um grupo de entrada é expressa em termos de um parâmetro de nucleofilicidade, né? Grupo de entrada, entenda-se o ligante que está entrando na esfera de coordenação do metal. Grupo de saída é o ligante que estará abandonando a esfera de coordenação do metal, né, quando se completar aí a reação de substituição. E ligante espectador, né, é aquele que não é nem o grupo de entrada, nem o grupo de saída, mas conforme nós veremos, comentaremos, o ligante espectador ou grupo espectador está longe de ser um espectador inerte, né? O fato dele não ser nem o grupo de entrada nem o grupo de saída não significa de forma alguma que ele não tenha, na verdade, influência sobre a reação. Em verdade, costuma ter, muitas vezes, uma influência bastante significativa, né? Mas, enfim, pare o slide, leia com calma, olhe com calma, enfim, conforme a gente sempre recomenda, né? A grande vantagem de uma aula gravada é que você pode parar, né, olhar tudo com bastante calma.
Mas o parâmetro de nucleofilicidade está definido aí como log de 2K, né? Ki minúsculo, constante de velocidade. Isso já nos deixa claro que a nucleofilicidade, expressa através desse parâmetro, né? Eu posso quantificar isso, né? Calcular aí a nucleofilicidade para determinados ligantes. Isso já deixa claro, então, seu log de duas constantes de velocidade já deixa bastante claro que a nucleofilicidade é um parâmetro cinético, não é um parâmetro termodinâmico, tá certo? É um parâmetro cinético, não é um parâmetro termodinâmico. Muito embora, como a gente vai comentar mais adiante, você possa até correlacionar eventualmente com basicidade, etc. Mas é um parâmetro cinético e não termodinâmico, né? Então ele é calculado utilizando-se aí uma reação, né, de segunda ordem, né, como modelo, uma reação modelo, né? E então você compara a constante de velocidade da reação que você realizou com a constante de velocidade para a mesma reação, né, utilizando o metanol como nucleófilo, né? Você precisa de um padrão, digamos assim, de um parâmetro, né? E no caso esse parâmetro, esse padrão é o metanol, né? Mas enfim, nucleofilicidade então é um parâmetro muito importante e vai nos permitir depois, né, inferir umas tantas coisas mais, enfim, como veremos aí nos slides seguintes. E aqui nós temos então uma tabela, né, com valores de nucleofilicidade, quer dizer, não é simplesmente um parâmetro que você possa, né, definir, né, enfim, estabelecer qualitativamente, né, quais são as suas características, no que consiste ou qualquer coisa assim. Na verdade, você pode também atribuir aí números, né, calcular, afinal, a nucleofilicidade para uma série de ligantes. Então, você tem aí na tabela, do lado esquerdo, os tantos ligantes. No caso dos ligantes que tem mais de um átomo, está especificado direitinho qual é o átomo doador, né? E você tem aí a nucleofilicidade, então, para essa série de ligantes. Um dado importante a destacar é isso que está marcado em amarelo, né? Em cada um desses trechos de texto que nós retiramos do livro do Peter Atkiss, nós procuramos destacar e dar algum destaque àquelas frações que nós entendemos como mais importantes. Tá? O texto está em inglês, mas via de regra, grande parte dos termos aí nos textos, grande parte dos termos, né, nos textos técnicos de química, grande parte das palavras são cognatos, de forma tal que normalmente dá para compreender o significado. Se for necessário, você pode recorrer aí a um translator, né, Google Translator ou algum desses, tá certo? Mas enfim, um ponto importante a destacar com relação à nucleofilicidade, e no caso nós estamos falando do grupo de entrada, né, do grupo de entrada, tá certo? E aí, bem entendida essa tabela, né, foi obtida fazendo aquela reação com composto de platina, etc. Ah, então a nucleofilicidade correlaciona-se, né, de forma bastante razoável, enfim, correlaciona-se bem com a basicidade de Lewis. Né? Com a basicidade de Lewis, aí você tem uma sequência aí, né, para alguns ligantes, mostrando que isso efetivamente é o caso. Né? Se efetivamente acontece, basta comparar essa sequência com os dados da tabela acima, tá certo? Mas lembrar que em princípio você não pode utilizar, né, nucleofilicidade para tentar estabelecer uma tabela de basicidades, por exemplo, não seria apropriado. Né? Enfim, mas há uma boa correlação, pelo menos para uns tantos ligantes, em certas reações e tal, entre a nucleofilicidade e a basicidade de Lewis, certo? Mas no que diz respeito à nucleofilicidade, nós temos ainda que considerar um outro parâmetro, esse parâmetro S, né, que aparece aí na equação 21.6, nós podemos traduzir como fator discriminatório de nucleofilicidade. Fator discriminatório de nucleofilicidade. Bom, ok, a nucleofilicidade é calculada a partir de constantes de velocidade, o que significa dizer que, enfim, ligantes com diferentes nucleofilicidades afetam diferentemente a velocidade da reação e se reflete em diferentes alterações no valor da constante de velocidade. Né? Mas se eu tomar, como aparece aí na parte final do texto, né? Tem um composto, um composto de platina, tomei o isômero trans, e nós tomamos depois um isômero cis de um outro composto aí de platina. Né? Bom,
Faz diferença, né? O efeito sobre a cinética da reação, sobre a velocidade da reação e, consequentemente, sobre a constante de velocidade será diferente se eu utilizar um isômero cis ou um isômero trans, né, para promover uma reação com uma série, né, de ligantes. Né? Então, sim, faz diferença. Né? Faz diferença conforme nós vamos verificar. Né? Nós vamos verificar no slide seguinte. Nós temos aí então essa figura, né? A curva com os círculos em vermelho é a reação com um composto, com um isômero trans, né, do composto de platina. A curva com os quadradinhos azuis, né, é uma reação com um isômero cis. Aí nós temos log de K, constante de velocidade, em função da nucleofilicidade. Bom, uma linha reta, né? Poderia deixar de ser, já que a nucleofilicidade é calculada a partir da constante de velocidade, no princípio. Não é espantoso que a relação seja linear. Mas o ponto-chave aí é o seguinte, né? A curva em vermelho, essa com os círculos, né? Com os círculos e não com os quadrados, que é a reação desses ligantes que estão aí postos, né? Com um isômero cis de um composto, um isômero trans, perdão, de um composto de platina, nós vemos que a curva é muito mais íngreme, digamos assim, o coeficiente angular é apreciavelmente maior, né? Ou seja, o composto trans, né? Foi tomado um certo isômero, foi tomado o isômero trans de um certo composto, aparece aí no slide anterior a fórmula. Mas enfim, o isômero trans, ele é a velocidade da reação, o efeito, portanto, sobre a constante de velocidade é muito maior, é muito mais sensível no que diz respeito à nucleofilicidade para o isômero trans do que para o isômero cis. Né? Do que para o isômero cis. Isso é consequência do chamado efeito trans, conforme nós veremos, né, nessa aula na sequência. E aí nós chegamos então ao chamado efeito trans. Efeito trans. O que é isso? Bom, fortes doadores sigmas ou, né, ligantes que sejam fortes doadores sigmas ou ligantes, né, que sejam pi aceptores, bons pi aceptores, eles grandemente influenciam a substituição, aceleram no caso, né, a substituição do ligante que se encontra numa posição trans com relação a ele. Né? Então, o ligante que promove, né, por assim dizer, o efeito trans, na verdade, é um ligante espectador. Né? Ele é um ligante espectador. E, no caso, esse ligante, né, que afeta, né, enfim, a velocidade da reação de substituição do ligante que se encontra numa posição com relação a ele, né, dando origem então ao chamado efeito trans, né? É considerado então que esse efeito trans, né, ocasionado por assim dizer por esse ligante, é consequência de dois fatores, de duas influências, né? Um é devido ao estado fundamental e outra é, enfim, ao estado de transição, né? Ao estado de transição, um é o estado fundamental, outra ao estado de transição. Respeito ao estado de transição, tem a ver com o fato desse ligante ajudar a estabilizar o estado de transição. Mas enfim, veremos isso na sequência, tá certo? Então esse ligante que promove, né, por assim dizer, o efeito trans, né, ele consegue enfraquecer a ligação metal-ligante do ligante que se encontra numa posição trans com relação a ele. E se essa ligação fica mais fraca, evidentemente ela pode ser rompida com mais facilidade. Não é de estranhar, portanto, que a velocidade da reação, da substituição do ligante que se encontra, né, numa posição trans com relação a esse ligante espectador, não é de se estranhar então que essa velocidade de reação ela seja aumentada. E aquela história então da capacidade pi sigma doadora, né? Se esse ligante espectador T, né, que está promovendo, digamos assim, o efeito trans, se ele é um bom sigma doador, o que acontece? Ele doa densidade eletrônica para o metal, doa muito eficientemente, né, a densidade eletrônica para o metal, diminuindo, portanto, a avidez do metal por densidade eletrônica. De forma tal que o ligante, o outro, né, o que está em posição trans com relação a ele, vai ter maior dificuldade de doar densidade eletrônica. O ligante, né, espectador, e o outro que está na posição trans com relação a ele, estão utilizando os mesmos orbitais, né?
usam os mesmos orbitais, de forma tal que o fato desse ligante espectador ser um bom doador sigma, doar, portanto, bastante eficientemente densidade eletrônica para o metal, vai fazer com que o ligante que está na posição trans com relação a ele tenha maior dificuldade de fazê-lo, a sua ligação, portanto, será mais fraca, consequentemente mais facilmente rompível, consequentemente, na hora de uma reação de substituição, essa ligação será apreciavelmente mais lábil, né? Mais lábil. Bom, há um outro fator a considerar também, que é a questão aí do estado de transição, né? Ok, o intermediário, o composto de partida é quadrado planar, o intermediário vai ter um número de coordenação maior, no caso, o número de coordenação 5, em princípio. Né? Vamos considerar a entrada de um ligante apenas, não de, né? Enfim, dois simultaneamente, mas enfim, de um ligante. Então, vou formar um intermediário com geometria piramidal de base quadrada ou bipiramidal trigonal. Mas seja lá como for, eu terei aí um intermediário de reação, que depois vai se desfazer e o ligante de partida vai ser liberado, o ligante de entrada vai ser incorporado à esfera de coordenação do metal, e eu vou voltar, em princípio, a ter um composto quadrado planar, só que com um novo ligante na esfera de coordenação do metal. Mas o fato é que a capacidade pi-aceptora do ligante, né, é importante. Né? Por quê? Ok, tinha 4 ligantes, a geometria quadrada planar, entrou um ligante, né, o mecanismo associativo, eu fiquei com um composto piramidal, ou se for o caso, piramidal de base quadrada, como seja. Mas em todo caso eu tenho um ligante a mais, eu tenho uma espécie a mais doando densidade eletrônica para o metal. Né? O metal vai ficar, digamos, momentaneamente com um certo excesso de densidade eletrônica. Então eu ter um ligante que seja bom pi-aceptor, capaz de retirar, digamos assim, do metal esse excesso de densidade eletrônica, favorece a estabilidade do composto, né? Do complexo intermediário. Né? E favorecer a estabilidade do complexo intermediário significa dizer favorecer a ocorrência da reação. Né? Então o ponto-chave aí, o ligante, né? Eu estou chamando aí de incoming ligand, enfim, um ligante de entrada. Né? Um ligante que seja capaz de aceitar essa densidade eletrônica mais facilmente, né? Consequentemente estabilizando o estado de transição, estará, por certo, favorecendo a ocorrência da reação. Né? Bom, o efeito trans é a combinação de ambos os efeitos. Né? E também deve ser notado que essa história de o ligante T ser um bom sigma doador, o ligante T ser um bom pi aceptor, esses dois fatores, no fim das contas, eles se refletem aí numa grande, né, separação entre, por exemplo, se estivermos considerando a teoria do campo cristalino, entre os grupos de orbitais T2G e EG, por exemplo, se for, enfim, né, se forem esses grupos de orbitais, mas enfim. Então, no fim das contas, a gente já pode antever que de alguma forma isso se relaciona aí, vai ter a ver no fim das contas com energia do campo cristalino. Né? Se eu conseguir ter um intermediário de reação ou um composto final, né, que possua que tenha, né, uma energia de estabilização do campo cristalino favorecida, isso tudo vai favorecer a reação. Quer dizer, muito embora nós estejamos aqui a considerar a cinética da reação, né, fatores que possam afetá-la, mas no fim das contas, tanto os fatores cinéticos quanto os fatores termodinâmicos vão ser determinantes para o fato de uma certa reação acontecer ou não acontecer, acontecer mais rapidamente, mais lentamente, formar-se um isômero ou não formar-se um isômero, o composto intermediário da reação ser estável ou não ser estável, e por aí vai, tá certo? Mas enfim, efeito trans, então, né, tem que ser considerado nas reações de substituição de compostos quadrados planares. E nós chegamos então a um exemplo de como o efeito trans determina os produtos de reação. Tá? Então o efeito trans ele precisa ser levado em consideração quando você vai aí elaborar alguma rota sintética. Né? Perceba-se que, por exemplo, se eu desejo produzir platina ligado, um composto de platina ligado a duas moléculas de amônio e 2 íons cloreto. Mas se eu desejar produzir o isômero trans ou se eu desejar obter o isômero cis, eu tenho que utilizar
reagentes de partida diferentes. Para obter o isômero trans, que é o que está na parte de cima aí do exemplo, eu utilizo como composto de partida platina ligada a 4 moléculas de amônia. Mas se eu quiser obter o isômero cis, que é o que está na parte de baixo, como produto, eu preciso utilizar como reagente de partida o tetacloroplatinato, né? Platina ligada a 4 íons cloreto. Isso tudo por conta do quê? E reagir com amônia, né? Enquanto no primeiro caso eu reajo com íons cloreto, ou enfim, reage com HCl. Mas isso tudo por conta do quê? Por conta do efeito trans. Então, por exemplo, a segunda reação, se eu precisasse por alguma razão obter o isômero trans, eu não poderia usar a segunda reação, teria que usar a primeira. Se eu quisesse o isômero cis, teria que usar a segunda reação e não a primeira, né? Isso tudo é consequência do efeito trans, tá certo? Você pode voltar, né, naquela sequência que aparece lá anteriormente, sequência de capacidade sigma doadora, pia aceptora, verificar ali, né, digamos, o poder transdiretor, né, dos ligantes, tá certo? Do íon cloreto, da amônia, né, para verificar por que isso acontece, tá certo? Mas enfim, o efeito trans tem inclusive uma consequência direta muito marcante sobre os produtos de reação, né? Os produtos de reação, como esse exemplo aí nos permite ilustrar. Nós mencionamos no começo que no caso das reações de substituição dos compostos quadrados planares, é de se esperar que um intermediário, é de se esperar que um mecanismo do tipo associativo, né, em que eu vou ter um intermediário com número de coordenação maior do que o composto de partida, é de se esperar que um mecanismo desse tipo seja favorecido, né, porque a esfera de coordenação do metal não está em princípio saturada. Eu posso eventualmente acrescentar, agregar aí mais um ligante a essa esfera de coordenação, né, e tendo assim um produto, então, um intermediário, né, melhor dizendo, com um número de coordenação maior do que o composto de partida, né? Mas há um detalhe a considerar, quer dizer, o impedimento estérico, né, ocasionado ali por um excesso de superpopulação, digamos assim, né, em torno do centro de reação, vai dificultar esse mecanismo associativo e, por conseguinte, vai facilitar ou vai favorecer, na verdade, um mecanismo dissociativo. Tomemos aí nesse exemplo, né, 3 ligantes análogos, né, piridina, 2-metilpiridina e 2,6-2-metilpiridina e 2,6-dimetilpiridina. Então nós podemos ver que a constante de velocidade cai dramaticamente, né? Considerado aí, enfim, o mesmo composto que está reagindo com esses ligantes e tal, cai dramaticamente quando eu passo de piridina para 2-metilpiridina e cai também dramaticamente, é um fator de 100 mais ou menos, quando eu passo de 2-metilpiridina para 2,6-dimetilpiridina, né? O que acontece? A presença desses dois grupos metil próximo do sítio de coordenação da piridina, que no caso é o átomo de nitrogênio, vai dificultar, né, a que o ligante se aproxime do íon metálico central, formando aí então um composto intermediário com número de coordenação 5, por exemplo, né, que seria típico aí no caso de um mecanismo do tipo associativo, tá certo? Na sequência tem uma figura para comentarmos aí mais alguma coisa. Nessa figura, então, fica ilustrado o fato de que se o verde aí no caso é um íon cloreto, né? Se esse íon cloreto, por exemplo, estiver numa posição trans com relação ao ligante, né, a repulsão estérica, enfim, é diminuída e isso facilita, né, a formação aí desse composto intermediário com uma geometria bipiramidal, né, bipiramidal trigonal, né, enfim. E aí, no caso, isso é o 3, né, o composto intermediário, o 2 já é o composto após a reação, né. Mas, enfim, há a questão do impedimento estérico, mas a depender, né, de onde estão, se esse novo ligante vai entrar na posição cis ou trans com relação a um ligante mais volumoso, que possa criar alguma dificuldade em termos de reatividade. Enfim, mecanismo do tipo associativo pode eventualmente acontecer ou não, né? Mas se você já tem, por exemplo, um composto que tem uma população, que ele é bastante volumoso, um composto que contém um ligante bastante volumoso, né, que há ali uma certa tensão causada, né, por esse impedimento estérico, formar um intermediário com um número de coordenação menor do que o composto de partida, e aí seria um mecanismo dissociativo e não associativo, né, ajudaria a aliviar essa tensão, né, esse estresse, né, trazido aí por esse impedimento estérico, né.
Então perceba-se que há uma série de fatores a considerar, e o fator geometria, né, orientação espacial aí dos ligantes e dos grupos, né, que façam parte aí desses ligantes, como o grupo metil, por exemplo, é um fator que tem que ser considerado, né, a fim que se possa prever se um mecanismo dissociativo ou associativo será eventualmente favorecido. Fator importante a considerar, né, que as reações que acontecem com esses compostos, né, quadrado-planares normalmente preservam, né, a geometria original. E isso é indicativo, isso é altamente sugestivo de que um estado de transição com geometria bipiramidal trigonal existe. Né? Enfim, o intermediário teria geometria bipiramidal trigonal. Né? E essa questão de dizer que a geometria é preservada, quer dizer, um complexo de partida que seja cis vai produzir, né, permitir que se obtenha um produto que é também cis, e um complexo de partida que seja trans também dará um produto trans. Né? E isso acontece porque nesse composto bipiramidal trigonal, né, que é formado aí como intermediário, o grupo de entrada, o grupo de partida, né, e os grupos trans, né, estão aí no mesmo plano, né, no mesmo plano dessa pirâmide, né, enfim, dessa base da pirâmide, né, do composto bipiramidal trigonal. Né. Isso também ajuda a explicar por que, que os grupos que estão em posição cis, né, como ligantes espectadores, têm pouca influência, né, nesse tipo de reação. Né. Não afetam praticamente esse tipo de reação. O grupo realmente na posição trans é que tem influência. Um outro aspecto importante a considerar é o seguinte, né? Bom, ok, se o composto de partida é trans, o composto após reação vai ser trans também. Se ele é cis, composto de partida, o composto obtido após reação, o produto, né, já substituído, será cis também. No princípio, é isso que acontece. Mas veja se esse é o exemplo aí, né? De A para D, né? A, B e depois D. Se o composto intermediário, né, que é bipiramidal trigonal, se ele tiver tempo de vida um tempo de vida longo o bastante, né, é possível que aconteça a chamada pseudo-rotação, né, que está ilustrada aí na figura, e a consequência disso seria que eu começaria com um composto de partida trans, mas na verdade eu obteria ao final, após substituição, um composto que é cis, né, e não trans, né, que é cis e não trans. Então, se você deseja, partindo de um composto de partida trans, obter um produto trans, o ideal é que o intermediário tenha o tempo de vida mais curto possível. Né? Se o intermediário tiver um tempo de vida relativamente longo, né, é claro que aí também vai depender quais são os ligantes, etc. Enfim, né? Mas enfim, se o intermediário tiver um tempo de vida relativamente longo, é possível que ocorra essa chamada pseudo-rotação, que está ilustrada na figura, e no final você terminaria com um composto que é cis, né? Enfim, que não é trans como o composto de partida. Se é isso que você deseja, então você deve utilizar um intermediário com tempo de vida ou tempo de meia-vida que seja longa o bastante, né, para permitir isso. Se você não deseja, esse tempo de vida do intermediário tem que ser, evidentemente, o mais curto possível. Bom, chegamos então às reações de substituição em complexos octaédricos, tá certo? Em complexos octaédricos. Lembrar que complexos com geometria octaédrica, né, acontecem, ou enfim, ocorrem com diferentes metais, metais com diferentes estágios de oxidação, né? Isso está escrito aí no começo, e uma diversidade de modos de ligação, né? Bom, com base nisso, a gente poderia, em princípio, esperar que, né, uma variedade aí de mecanismos, né, que a química, que a reatividade, né, dos compostos de coordenação octaédricos fosse realmente muito rica em termos de mecanismos, né? Uma variedade de mecanismos de substituição. Mas, na verdade, o que se observa na prática, enfim, estudando, né, a reatividade desse tipo de complexos com essa geometria, é que os complexos octaédricos reagem quase que exclusivamente pelo chamado mecanismo de intertroca. Né?
Lembrar que são três os tipos básicos aí de mecanismo: associativo, dissociativo e intertroca, né? No associativo, o intermediário de reação tem um número de coordenação maior do que o composto de partida. No dissociativo, ele tem um número de coordenação menor, né? E no intertroca, na verdade, não há propriamente, assim falando, um intermediário de reação. Os dois compostos, né? As espécies que vão reagir, né? Se aproximam, né? Migram, digamos, né? Juntamente ali na solução, e acontece, de um ponto de vista ideal, meio que simultaneamente a saída de um ligante da esfera de coordenação do metal e a entrada do outro ligante, então, né? Não chega a haver propriamente a formação de um intermediário de reação, né? Com número de coordenação menor ou maior, como acontece nos mecanismos dissociativo e associativo, né? Bom, então o mecanismo é quase que exclusivamente do tipo intertroca. E aí resta a questão de saber, naquela etapa determinante, né, da velocidade da reação, quando você vai formar ali enfim, o composto intermediário, o complexo ativado, enfim, né, se aquela etapa em particular, se ela é do tipo associativa ou dissociativa, né? Então seria I maiúsculo, do mecanismo global, digamos assim, intertroca, né, interchange, enfim, e o A minúsculo ou D minúsculo no que diz respeito aí a, a substituição, como ela, o mecanismo de substituição, por assim dizer, como ele acontece, como se dá exclusivamente na etapa determinante da velocidade da reação, né? A depender aí se há uma grande dependência ou não da identidade do composto, né? Perdão, do ligante, né? Vamos chamar de X e Y, como está aí, né? Tá certo? X é o ligante que está saindo e da esfera de coordenação do metal, e Y é o ligante que está entrando, né? Bom, quando você tem ah, uma grande dependência, né, da identidade de Y, quer dizer, a identidade de Y afeta essa etapa específica da formação do complexo ativado, então essa etapa é do tipo associativa, né, o A minúsculo aí. E quando a reação meio que independe, né, da identidade de Y, tanto faz Y ser esse ligante ou aquele outro ligante, nós dizemos então que essa etapa é do tipo dissociativo, né? Então a diferença entre essas duas classes aí, né, o IA e o ID, né, vai ser o passo, né, determinante da velocidade da reação. Então o passo determinante da velocidade da reação vai ser a formação entre o metal M e o ligante Y, que vai entrar na sua esfera de coordenação, ou ao contrário, a etapa determinante é a quebra da ligação entre o metal M e o ligante X, que já está aí na sua esfera de coordenação e será substituído, né? Então, a depender disso, nós vamos ter IA ou ID, tá certo? Uma observação aí que o autor faz, que a gente sempre tem que destacar, é claro, é que as leis de velocidade elas fornecem, né, um insight no que diz respeito ao mecanismo da reação, né? Quer dizer, qualquer mecanismo que você proponha, e muitas vezes o melhor que se pode fazer é propor um mecanismo, muitas vezes não há propriamente falando no sentido mais exato da palavra, como provar que um certo mecanismo proposto está correto, né? Na melhor hipótese, você consegue mostrar que ele é verossímil, né? Mas então, qualquer mecanismo que você proponha tem que estar de acordo, por certo, com a lei de velocidade, ou com a lei de velocidade que você experimentalmente determinou, né? Então, ao mesmo tempo, se você não consegue propriamente provar que o mecanismo está correto, é possível pelo menos provar que ele está incorreto, porque se ele não, se a sua proposta mecanística não estiver de acordo com os dados experimentais conhecidos, né, acerca da reação, né, por certo que o seu mecanismo não será correto. Um ponto importante a destacar, né, é esse mecanismo de Eigen-Williams, né, nesse tipo de mecanismo, nessa proposta mecanística, né, um complexo, chama de encounter complex, como é que a gente traduziria isso? Bom, é um complexo que é um par ali, né? Forma-se um pré-equilíbrio, né, entre o complexo, que terá um seu ligante substituído, e o ligante, né? E o ligante que entrará nessa esfera de coordenação. É o que aparece aí nessa primeira reação, né? Níquel coordenado 6 moléculas de água, mais amônia, e aí depois você tem, enfim,
A reação final é 5 moléculas de água e amônia, né? Entrando na esfera de coordenação. Mas a questão é, na reação de baixo, né? O que você tem aí é o composto com níquel, NiOH26, vírgula, NH3. Na parte de cima é a reação global, na verdade, de substituição, né? E na parte de baixo você tem ali, perceba que você põe essa vírgula, quer dizer, põe tudo aí entre chaves, né? O colchete do complexo. Você põe tudo aí entre chaves, quer dizer, essas duas espécies, né, o complexo de níquel ali com 6 moléculas de água e a amônia, passam meio que a trafegar juntas, digamos assim, na solução, né? Numa certa distância ali mínima, etc. E tal. E num determinado momento, idealmente falando, né, meio que simultaneamente, haverá a saída de uma molécula de água da esfera de coordenação, do níquel nesse caso, nesse exemplo, e a entrada da amônia, uma característica do mecanismo intertroca, né? Uma característica do mecanismo intertroca. Mas nessa proposta, então, mecanística de Eigen-Williams, né, se estabelece ali um pré-equilíbrio, um equilíbrio, né, entre o complexo e o ligante que está ali orbitando, digamos assim, né, esse complexo e esse ligante que entrará depois na esfera de coordenação do complexo. Os dois passam ali, né, a formar um par, digamos assim, um casal ali, né, a interagir, digamos assim, a trafegar junto pela solução, a trafegar junto ali entre as moléculas de solvente, e entre eles se estabelece um tipo de equilíbrio, de pré-equilíbrio, enfim. Essa é a ideia basilar, digamos assim, a imagem que podemos formar, né, a partir da proposta mecanística de Eigen-Williams. E aqui nós temos então, né, representada de maneira genérica, né, um complexo Ml6, um ligante Y, né, que irá depois substituir um dos ligantes L na esfera de coordenação de M. Né. Entre eles passam ali, né, formar uma espécie de par, a trafegar junto ali, né, entre as moléculas de solvente, de forma tal que se estabelece ali um equilíbrio, né, entre eles, né, essa proposta mecanística aí de Eigen-Williams. E aí a constante de equilíbrio, né, como usualmente, né, expressa, né, concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes, cada uma das concentrações elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Né? E aí depois representada ali por uma reação específica, nessa reação de substituição de uma molécula de água por uma molécula de amônia, né? Na esfera de coordenação desse complexo aí de níquel, tá certo? E no final aqui, equação 21.8, né? Você tem a velocidade da reação colocada aí como função, né? Você tem um K minúsculo, a constante da reação, e você tem um K de equilíbrio, né? Desse equilíbrio que se estabelece, né? Desse equilíbrio que se estabelece entre o complexo, que terá um de seus ligantes substituídos, e o novo ligante que entrará e que passa ali num certo momento a trafegar meio com ele junto em solução, tá certo? Bom, verifica-se então, constata-se então, né, que uma pequena variação, havendo uma pequena variação, né, no valor de K, da constante de velocidade, isso é indicativo de um mecanismo ID, né, ID. E mostrando então que, digamos, a reação é muito pouco sensível, já que não depende, né, por assim dizer, praticamente não sofre grande alteração, ou não sofre nenhuma alteração significativa, né, perceptível, enfim, significativa, por conta da identidade do ligante Y, né, por isso que o mecanismo é do tipo ID. Isso então indica, se não depende, né, da identidade do ligante, então é muito pouco afetado, por certo, né, muito pouco responsivo, né, tem pouca sensibilidade à variação da nucleofilicidade desse grupo de entrada, né. Enfim, explicitando um pouco mais, é o que está destacado aí em amarelo, tá certo? Por restante aí do slide, vale a pena parar, dar uma lida e tal, ou de preferência consultar até o texto completo no livro. Então nós temos aí nessa tabela, né, valores ali do K de equilíbrio, K de velocidade, enfim. Uma série de ligantes, né, tá certo? E você tem aí a relação, né, entre o K observado aí de velocidade e o K de equilíbrio no mecanismo, né, de Eigen-Williams aí, como estamos considerando. Percebemos que a variação é pequena, né? Você tem vários ali da ordem 10 a terceira, já um pouco alto, né? Na maioria, 6 vezes 10 a terceira e tal, 8 vezes 10 a terceira. E você tem uns aí na ordem de 10 a quarta, né? Essa relação, né? K sobre K, enfim, na extrema direita aí da tabela.
Então, na verdade, você termina concluindo que, olha, a identidade aí do ligante Y, né, consequentemente a sua nucleofilicidade, não chega a ser um fator assim determinante ou preponderante, daí chega à conclusão de que é aquele mecanismo, né, substituição dos complexos octaédricos é do tipo I, né, interchange, e, enfim, na sua maioria do tipo ID, né, ID, tá certo? Tentando refinar aí um pouco mais a coisa, né, nós temos a equação de Fuos-Eigen, né, que nos permite aí, a equação está destacada, na equação 2110 do livro, e o significado de cada termo aí na equação também está destacado em amarelo, tá certo? Mas enfim, essa equação nos permite estimar, né, o valor da constante de equilíbrio, né, que se estabelece entre aquele complexo, do qual um ligante será substituído, né, e o ligante, né, que fica o ligante que irá substituir um dos ligantes que já estão na esfera de coordenação do metal, né, o ligante X que está saindo, o ligante Y que está entrando, né, forma-se ali meio que um par, né, não chega a ser um intermediário de reação realmente, mas aí, então se estabelece ali meio que um equilíbrio, um pré-equilíbrio entre eles, conforme vimos, né, na equação anterior, enfim, no mecanismo de Eigen-Williams. E aqui então essa equação de Fuos-Eigen nos permite estimar o valor da constante de equilíbrio, daquele pré-equilíbrio que se estabelece, né, entre o complexo e o ligante Y, que irá posteriormente entrar na sua esfera de coordenação, quando eles estão ali, né, trafegando juntos em solução, né? O equilíbrio que se estabelece entre eles, essa equação nos permite estimar então o valor dessa equação, é uma estimativa, claro, né? Pode funcionar muito bem para os compostos, não tão bem assim para outros, né? Mas um dado importante é que essa constante aí desse equilíbrio, desse pré-equilíbrio, ela é estimada, né? Essa equação estima então o valor dessa constante de equilíbrio, de pré-equilíbrio, com base nas interações coulombricas, né? É claro, isso vai ser sendo uma interação coulombica, vai ser afetada pela distância aí também, né, que as duas espécies estão uma da outra. Mas enfim, é uma maneira de você refinar um pouco mais, né, a físico-química aí do sistema, enfim, um pouco de físico-química inorgânica, né, para tentar, né, tirar a coisa só do qualitativo e jogar realmente para algo mais quantitativo, tá certo? E aí então nos dado um exemplo, né, da aplicação da equação. No primeiro caso, você usa, né, a equação quando você tem a interação entre duas espécies não carregadas, né? Por exemplo, você tem uma reação de substituição, né? Amônia, por exemplo, utilizando amônia como o Y aí, né? Faz os cálculos, seu K, 2,02 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 2, perdão. O 10 a menos 5 depende da unidade, né? Enfim, você vai utilizar. Mas o fato é, a destacar, é o seguinte: se você tiver, em vez de, né, espécies aí não carregadas, né, espécies, digamos, ligeiramente carregadas, né, e aí você tem que levar aí a constante elétrica aí da água e tal, isso que aparece aí, né, esse KE já é aumentado, por exemplo, de um valor de 36 vezes. Né? Que, enfim, a equação pressupõe, né, estima o valor da constante a partir da interação, né, eletrostática, coulombica, né, entre as espécies que vão formar aquele par ali que vai, né, trafegar junto em solução até que aconteça a troca ou a intertroca de ligantes, consumando assim a reação de substituição. Bom, agora meio que arrematando assim as coisas, né, e aí falando mais especificamente aí daquela etapa de ativação, né? Então, está dito aí no começo do texto, quer dizer, muitos estudos e tal, né, de substituição em complexos octaédricos, né, dão suporte à visão de que o passo aí determinante, né, da velocidade de reação é dissociativo. Dissociativo. Né? Bom, contudo, né, as reações de complexos octaédricos podem, enfim, adquirir aí, né, um caráter associativo no caso de você ter íons centrais relativamente volumosos, né? No caso aí, metais dos blocos 4D e 5D, por exemplo. Né? Enfim, e outras possibilidades postas. Mas vamos lá. Key point aí colocado, né? Key points. Um significativo efeito do grupo de saída, aí não estamos falando mais do grupo de entrada, né? Estamos falando do grupo de saída, o leaving group, X. No caso, nessa representação, X é o ligante que está saindo, Y é o ligante que está entrando. Bom, uma grande influência, né, desse grupo de saída, o leaving group, aí, o X nesse caso, genericamente, é esperado em reações com o mecanismo ID.
né? Então, I interchange, D quer dizer que na etapa aí do composto ativado, né? A identidade do ligante Y de entrada e, consequentemente, sua nucleofilicidade praticamente não tem efeito, né? O que significa dizer que a formação da ligação entre M e esse Y, né? Entre o metal e esse ligante que vai entrar, não é o fator preponderante. O fator preponderante é justamente a ruptura da ligação entre M e o ligante X, né, que estará abandonando a sua esfera de coordenação, o leaving group. Né? Então, nesse caso, há uma forte dependência da identidade do grupo de saída. Né? Já que, evidentemente, romper essa ligação entre M e X seria o fator determinante da velocidade da reação. Quanto mais forte for essa ligação, em princípio, mais lenta será a velocidade. Enfim, a identidade aí do X, por certo, que faz grande diferença, sim. Né? Faz grande diferença, sim. Enfim, é o que importa mais desse slide a gente comentar. Essa figura, então, nos traz uma informação importante. Né? Nós temos aí o log de K, constante de velocidade, em função do log de K, né? Que é do equilíbrio, né? Da reação. Né? E o comentário que aparece aí na legenda, né, que é uma linha reta, né, straight line, obtida quando plotamos, né, o logaritmo da constante de velocidade em função do logaritmo da constante de equilíbrio para a reação, mostra a existência de uma relação linear, né, uma dependência linear com a energia livre. Com a energia livre, né. Enfim, tudo aquilo que nós aprendemos lá em termodinâmica, né, e cinética, enfim, permanecem válidos, por certo, né, se aplicam, né, a essas reações dos compostos inorgânicos, tá certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os efeitos do ligante espectador, né? Lembrar, como já dissemos, o ligante espectador é chamado de espectador no sentido de que ele nem é o grupo de entrada, nem é o ligante que irá, né, se incorporar à esfera de coordenação do metal, nem é o grupo de saída, nem é o ligante que está abandonando a esfera de coordenação do metal. É ligante espectador nesse sentido. Porém, o ligante espectador está muito longe de ser uma espécie inerte, no sentido de não ter efeito, né, sobre a, a reação. Muito pelo contrário, como vimos lá, por exemplo, no efeito trans. Né? Bom, pegando aí esse key point, né, que o autor destaca, em complexos octaédricos, o ligante espectador, né, afeta a velocidade da substituição. O efeito é relacionado à ligação, à força da ligação metal-ligante, né? Sendo que ligante doadores fortes, né, aumentam a velocidade de reação, estabilizando, né, o estado de transição. Bom, ok, o ligante é um ligante espectador, nem é o ligante que vai deixar a esfera de coordenação do metal, nem é aquele que vai entrar. Mas se ele é um ligante que consegue doar densidade eletrônica para o metal e, consequentemente, estabilizar, né, estabilizar o estado de transição, em princípio, evidentemente, claro que ele está afetando, né, a reação, não há dúvida, né? Não há dúvida. Então a identidade desse ligante espectador ela é importante, né? Porque essa capacidade dele doar densidade eletrônica, de formar uma ligação, né, forte do metal com ele, né, o ligante espectador, né, de interagir fortemente então com o metal central e estabilizar em maior ou menor intensidade, em maior ou menor grau o composto, né, estabilizando, enfim, o composto intermediário, né? Isso vai determinar, é claro, enfim, vai interferir fortemente, né, sobre a velocidade da reação, e inclusive sobre essa questão da isomerização, né, que é muito importante aí. Já vimos que ela podia acontecer lá nas reações de substituição de complexos quadrado-planares, e aqui no caso dos complexos octaédricos, isso também é verdadeiro. Né? Bom, andando mais um pouquinho, né, puxando aí só um pouco do que está no slide destacado, né, por exemplo, em complexos aí de cobalto 3 e cromo 3, né, e complexos octaédricos aí correlatos, né, ambos os ligantes, né, cis e trans, né, afetam as velocidades de substituição, né, na proporção da força da ligação que eles formam com o átomo metálico central. Né.
por exemplo, nessa reação de hidrólise aí, né? Eu vou ter a entrada do grupo OH, uma molécula de água, perdão, na esfera de coordenação do metal e a saída de X, né? Essa reação, por exemplo, né, essa relação de hidrólise, ela é muito mais rápida se L for amônia, né, do que se o L for água, por exemplo. Né, do que se o L for água. Essa diferença, então, continua aí o texto, pode ser explicada na seguinte base. A amônia é um doador sigma, né, mais forte do que a água. Por conseguinte, aumenta a densidade eletrônica do metal e assim facilita, né, a ruptura da ligação entre o metal e X, né, o ligante X de saída. Né, enfim, a formação de X-, né, que vai ser liberado aí. Enfim. Então, no estado de transição, o doador mais forte estabiliza o número de coordenação reduzido, né, do metal. No estado de transição, esse doador, por ser um doador forte, fornece densidade eletrônica para o metal e assim estabiliza, né, o número de coordenação reduzido, né, que você vai ter no átomo metálico central. Estamos a falar, evidentemente, num mecanismo do tipo dissociativo. Né? Então, uma espécie que nem está abandonando a esfera de coordenação do metal, nem está ingressando, mas já está na esfera de coordenação do metal, que seja capaz de estabilizar, né? O composto intermediário, por certo que terá um grande efeito sobre, né, sobre a reatividade. Embora talvez, né, por conta de tudo que já foi dito, já tenha ficado claro, mas vale a pena destacar aqui com relação aos efeitos estéricos, né, esse steric crowding, enfim, vamos traduzir crowding como multidão, não ficaria bem nesse caso, mas enfim, né, esse volume ocupado, né, em torno do átomo central, né, essa superpopulação, digamos assim, em torno do átomo central, favorece um mecanismo dissociativo, né, ou uma ativação, nesse caso estamos falando só da etapa da ativação, uma ativação dissociativa, né, porque a formação de um estado de transição, nesse caso, vai diminuir essas tensões causadas, né, por esse impedimento estérico. Quer dizer, o envoltório, aí, digamos assim, né, a atmosfera em volta do átomo metálico central já está superpopulada, né, você tem ligantes volumosos até, etc. e tal, quer dizer, isso vai terminar favorecendo uma etapa de ativação dissociativa, porque, né, liberar um ligante aí, no fim das contas, vai diminuir, né, essa tensão que existe por conta desse impedimento estérico, desse fator estérico pronunciado em torno do átomo central. Tá certo? Esse é o ponto aí a destacar. Mas então, para tentar tirar a coisa aí só do qualitativo, né? Esse ligante é mais volumoso que aquele, etc. e tal, e trazer isso um pouco para o quantitativo, né? Nós temos aí o chamado cone de Tolman, né? Enfim, você vai ter o chamado ângulo de Tolman, né? Vocês vão ouvir falar de novo disso quando chegar em química de organometálicos, né? Mas enfim, a coisa foi pensada aí no caso de ter fosfinas, né, com ligantes. Mas enfim, em princípio, quanto mais volumoso for o ligante, né, partindo ali da base aí desse cone, quer dizer, um ligante volumoso, ele vai terminar formando um ângulo θ aí maior, né, chamado ângulo de Tolman, né, ângulo de Tolman. Enfim, é uma maneira de você ter aí dar um aspecto quantitativo, né, a essa questão aí do impedimento estérico, quer dizer, você não vai dizer simplesmente que esse ligante é mais volumoso do que aquele, você pode, por exemplo, fazer uma referência aí ao ângulo de Tolman, tá certo? Mas enfim, na sequência temos até uma tabela aí com alguns ângulos. Então nós temos aí uma tabela, né, com alguns ângulos, ângulo de cone, ou ângulo de Tolman, enfim, né? E aí nós vamos comparar os extremos aí, né, quer dizer, T-butil, né, fosfina aí, enfim, um ângulo de 182 graus, enquanto, por exemplo, CO, né, monóxido de carbono, 95, grupo metil 90 graus, quer dizer, enfim, pegando os extremos, né, fica bastante claro, né, quem é o mais volumoso e quem é o menos, mas uma coisa é você dizer que esse é mais volumoso do que aquele, outra coisa é você ter um dado quantitativo, né, como, por exemplo,
o ângulo de toma, tá certo? E há interesse nesse momento também, porque é aquela história, quer dizer, né? Um ligante muito volumoso pode favorecer ou desfavorecer, né? Pode favorecer ou desfavorecer esse ou aquele outro tipo de mecanismo, essa ou aquela outra etapa de ativação, né? Daí então você poder ter um dado quantitativo, né, que reflita o quão volumoso é o ligante, termina sendo algo realmente importante. E agora então nós chegamos num ponto importante, né, acerca da energética e da ativação, da etapa de ativação, enfim, em que vai ilustrar com muita clareza, né, a relação aí entre os parâmetros cinéticos, termodinâmicos, né, geometria do composto, etc. e tal, que vão interferir, né, nas reações. Então o key point a destacar é o seguinte: uma perda significativa, no caso a sigla está em inglês, né, Ligand Field Stabilization Energy, né? Energia, estabilização do campo ligante, enfim. Vamos tomar como sendo a nossa TCC lá, tá certo? Aliás, perdão, a nossa ESCC, né? Energia, estabilização do campo cristalino, né? Mas ele está fazendo uma referência aí à teoria do campo ligante, que na verdade incorpora a TCC, mas enfim, né? Vamos tomar aí como, né, análogo ou equivalente à ESCC, energia, estabilização do campo cristalino. Bom, se você sai de um composto de partida, né, se você tem uma perda significativa, né, da energia, vamos falar de energia de estabilização do campo cristalino, para ficar mais claro. Se você tem uma significativa perda de energia, né, estabilização do campo cristalino, quando você sai do composto de partida e vai para o estado de transição, então você vai ter um complexo não lábil. Não lábil. Né? Quer dizer, ela até reage, mas reage muito lentamente, não é lábil. Né? Ou seja, uma perda energética significativa não é interessante. Né? Você tem um composto de partida com uma alta energia de estabilização do campo cristalino. Aí você vai passar para um composto ativado, que você tem uma perda significativa, né, nesse valor da energia de estabilização, quer dizer, isso não favorece a formação desse composto ativado. Consequentemente, não favorece a reação, consequentemente, você vai ter um complexo aí pouco reativo ou não lábil, né? Não lábil. Né? E aí nós podemos falar, por exemplo, em ligand field, né? Activation energy, que é essa equação que aparece aí 2113, né? Então essa energia de ativação do campo ligante, né, seria a diferença, né, entre a energia de estabilização do complexo de partida e a energia de estabilização do complexo ativado, ou do estado de transição, enfim, como queiramos chamar. Né? E aí um outro ponto que destacamos, quer dizer, complexo de níquel 2 e vanádio 2 não são muito lábeis, não são muito lábeis. Né? Por quê? Porque eles têm elevadas energias de estabilização do campo cristalino, né? Que vem em parte, né? Perdão, porque eles têm elevada energia de ativação, né? E essa elevada energia de ativação advém em parte de uma perda significativa, né, de energia de estabilização do campo cristalino, quando você sai de um composto octaédrico para um complexo, né, no estado de transição, tá certo? Você vai ter a formação de um composto aí com uma geometria meio forçada, né, se for, por exemplo, uma etapa aí em que haja, enfim, uma etapa associativa, por exemplo, mas mesmo sendo dissociativa, né, você tem um composto arrumadinho, digamos assim, né, que você vai ter uma elevada energia de estabilização do campo cristalino e você vai passar para um intermediário que tem uma energia, uma estrutura mais desorganizada e tem uma energia de estabilização também menor, ou seja, é bastante desfavorável. Né? Então isso ajuda a explicar a pouca labilidade, digamos assim, do composto, por exemplo, de níquel 2 e vanádio 2. E aí então nós temos essa tabela, né, com alguns parâmetros aí para uma série de configurações, né, de D2 a D8, né, D2 a D8. E nós temos, por exemplo, aí na segunda coluna da direita para a esquerda, né, os valores da energia de ativação, né, Ligand Field Activation Energy. Né. E nós temos que considerar também a primeira coluna aí do lado direito, né, o volume, né, o ΔV, né, a variação de volume, volume de ativação. Né. E devemos lembrar que os volumes de ativação eles refletem as mudanças na compactação, né,
E isso inclui as moléculas de solventes que estão ali na circunvizinhança, quando o estado de oxidação é formado a partir dos reagentes, né? Então eu tenho o complexo, eu tenho o ligante, que vai substituir um dos ligantes que já está na esfera de coordenação do complexo, né? E aí eu tenho uma certa atmosfera ali formada por moléculas de solvente em volta. Então quando eu saio dessa situação, né, complexo de partida mais ligante que irá substituir um dos seus ligantes, e passo para a formação, ou tenho o complexo de transição, o estado de transição formado, né, a variação de volume que acompanha isso, né, e esse volume aí inclui, né, enfim, o solvente, as moléculas né, também do solvente que estão ali em volta, estão incluídas nesse ΔV, né, e passamos ali no caso, por exemplo, de um ΔV negativo, né, no caso do vanádio mais 2, para menos 4,1 cm3 por mol, até um ΔV positivo de mais 7,2 para o caso do níquel mais 2. Né? Bom, um volume de ativação negativo deve ser interpretado como resultado de uma contração, né? Quando uma molécula de água passa a fazer parte do estado de transição. Né? Então nós podemos inferir que o processo de ativação, nesse caso, tem um caráter associativo bastante grande. Né? Por quê? Quando essa molécula de água sai da solução e se agrega, né, para formar o composto ativado, se agrega à esfera de coordenação, nesse caso do níquel, né, a variação de volume aí, né, a variação de volume, então, né, está atrelada necessariamente, né, o volume de ativação negativo, né, pode ser interpretado como uma contração. Né, então, o volume final é menor do que o volume inicial. Daí a variação de volume ser negativa. E essa variação de volume negativa significa dizer que uma molécula de água, por exemplo, se for uma molécula de água, né, ao se agregar ali para formar o composto intermediário, a espécie ativada e tal, como queiramos chamar, né, isso se traduziu numa contração, né, numa diminuição do volume total. Né? E isso então nos permite inferir, né, que essa ativação tem um caráter associativo. Né? E dá para perceber também o seguinte: o aumento do ΔV está seguindo aí o aumento no número de elétrons D não ligantes, né? De D3 a D8. Compare aí no número de elétrons não ligantes, né? De D3 a D8, né? O aumento aí do ΔV está seguindo essa tendência. Enfim, volume de ativação negativos, né, também são observados aí em séries 4D, 5D, etc. Mas enfim, a correlação aí estreita, né, entre parâmetros termodinâmicos, cinéticos, enfim, fica bastante bem ilustrado aí nessa tabela. Bom, e aí então, né, meio repetindo aquilo que já havia antecipado e tal, quer dizer, mas vamos lá, um key point aí a destacar, né? Um volume de ativação negativo, né, indica a associação, né? Indica a associação do grupo de entrada no estado de transição. Né? O volume de ativação reflete, né, a mudança na compactação, como eu já disse, inclui, né, as moléculas de solvente que estão ali formando aquela atmosfera mais próxima, né, das espécies reagentes. Então há variação de volume quando o estado de transição é formado a partir dos reagentes. Aí vem aquela digressão, né, que eu mencionei ainda há pouco, né? Volume negativo por causa do vanádio, positivo por causa do níquel, etc. E tal, né? Bom, na primeira parte, digamos assim, né, do bloco D, as reações associativas parecem ser favorecidas, né, por uma baixa população de elétrons D. Então, a configuração eletrônica influindo diretamente sobre, né, o mecanismo, né, e também sobre a etapa determinante da velocidade da reação, né, formação do composto ativado, enfim. A configuração do elemento é fator determinante, é fator preponderante, né, para, digamos, a mecanística, né, da reação de substituição. No caso, aí estamos a falar dos compostos octaédricos. Um outro ponto aí que merece destaque é o seguinte, né? Uma associação, estamos falando
da ativação, né, da etapa de ativação especificamente, não do mecanismo global, bem entendido. Bom, a ativação associativa, né, começa a dominar, começa a predominar quando o centro metálico é mais acessível a um ataque nucleofílico, né? a, Seja porque ele é mais volumoso, né? Ou porque ele tem uma baixa população de elétrons D, né? Então o mecanismo aí vai passar de, né, interchange dissociativo para interchange associativo. Né? Para interchange associativo. Ah, E aí é citado um exemplo aí de compostos, né? Vem na parte de cima aí, enfim, entre uma parte destacada e outra, na parte de baixo, melhor dizendo, desse último destaque, né? Esses dois complexos aí de crômio, né? Eles marcam ali uma espécie de estado de transição, né? Entre os dois tipos de mecanismo, né? Interchange dissociativo e interchange associativo, né? Então, se o metal, por exemplo, for mais volumoso, tem um raio maior e um volume maior, né? Ou ele tem uma baixa população de elétrons D, né? Então ele sendo mais suscetível de sofrer um atraque nucleofílico, né? Então um mecanismo do tipo IA começa a predominar em relação a um mecanismo do tipo ID, tá certo? Então percebam aí que se você, né, correlacionar direitinho, por exemplo, essa questão de mais elétrons D, menos elétrons D, etc e tal, no fim das contas você termina conseguindo correlacionar, por exemplo, com constante de blindagem, carga nuclear efetiva e por aí vai, tá certo? Mas enfim, fica como, né, tarefa de casa e pensar sobre isso, mas dá para correlacionar sim. Bom, nós temos então essa tabela, né, para essa parâmetros aí, constante de velocidade, ΔH e ΔS de ativação, para essa reação genérica, né, crômio ligado a 5 ligantes L e uma molécula de água, no caso crômio mais 3, né, reagindo com X menos. Esse X pode ser cloreto, brometo ou tiocianato, né, e X vai entrar na esfera de coordenação do crômio e a água vai sair, né. Bom, as constantes de velocidade aí, se o ligante for água, né, Cl for igual a H2O, são da ordem de 10 a menos 8 e se L for amônia da ordem de 10 a menos 4. Então o primeiro ponto que ressalta aos olhos é que se o ligante for amônia, a velocidade da reação é grandemente aumentada, né? Além disso, nós podemos perceber que esses valores aí de K, no caso se o ligante for água, depende fortemente, né, da identidade do ligante. Brometo para cloreto, para tiocianato sobretudo, as variações são muito significativas. Já se o ligante for amônia, o valor de K 3,7, 0,7, ok, variou, mas depois 4,2, né, praticamente independente, né? Então salta aos olhos, se o ligante for amônia em vez de água, nessa reação genérica que aparece aí na parte de baixo da tabela, primeiro, a constante de velocidade é muito maior para a amônia, e segundo, no caso do ligante ser amônia, a constante de velocidade independe, na verdade, né, da identidade aí desse grupo de entrada, né, que nesse caso está representado por X, né? Para não confundir, que antes a gente vem representando o grupo de entrada por Y, né? Mas enfim, esse grupo de entrada, né, independe, né, da identidade do grupo de entrada. Moral da história, né? Ah, provavelmente, ou enfim, né, esses dois complexos marcam a transição aí de um mecanismo ID para um mecanismo IA, né? Os dois mecanismos são interchange, I maiúsculo, né? Mas o primeiro, com amônio, no caso a molécula, o L ser água, né? Serem moléculas de água, gigantes L, é do tipo A, né? Que ele depende fortemente, né, da identidade do ligante L. E no caso com amônia seria do tipo D, dissociativo, né? Porque independe, né, da identidade. Essa diferença também nos valores da constante de velocidade, né, se deve ao fato de que a amônia, né, é um doador sigma mais forte do que a molécula de água e promove então uma dissociação, né, do sexto ligante de forma mais efetiva, né? Sendo um doador sigma melhor, estabiliza mais o estado de transição, né? E com isso então consegue tornar a reação
a saída, né, a reação, que depende no caso da ruptura de uma ligação entre a molécula de água e o átomo central, nesse caso é crômio, torna então essa ligação, a ruptura dessa ligação, faz com que a ruptura dessa ligação aconteça mais facilmente, né, porque amônio é o melhor doador sigma, fornece mais densidade eletrônica para o metal, estabiliza mais, né, o composto intermediário e com isso favorece a ruptura dessa ligação entre o metal e o oxigênio da molécula de água e consequentemente a saída da molécula de água da esfera de coordenação do metal e a entrada aí de cloreto, brometo ou tiocianato, se for o caso, tá certo? Bom, aí estamos finalizando já, nós estamos mais aqui em tipos de reação, etc e tal, mas enfim, uma hidrólise básica, né? Mas vamos lá, temos um exemplo aí, né? A entrada de um grupo OH na esfera de coordenação aí do metal. Bom, substituições, o key point aí destacar, né? Substituições octaédricas, né? Podem ser grandemente aceleradas pela presença de grupos OH, né? Quando os ligantes ácidos, né? Hidrogênios ácidos estão presentes nos ligantes, né? Ligantes com hidrogênios ácidos, melhor dizendo, estão presentes, né? E isso é um resultado, né? Uma tradução livre aí do que aparece em cima, isso é um resultado da diminuição da carga da espécie reativa e de um aumento também da habilidade da espécie desprotonada, né? Para estabilizar o estado de transição, tá? Mas um dado curioso aí, né? Não é que simplesmente o OH- entra na esfera de coordenação do metal e aí, nesse caso, nesse exemplo, sai um íon cloreto, né? Estudando, né, extensamente esse tipo de reação, etc., né, mostrou-se que a reação aí, global, né, é de segunda ordem, né, e que não é simplesmente um ataque bimolecular, né, promovido pelo grupo OH sobre o complexo, né. Então, em vez da substituição do cloreto, enquanto, né, a substituição do cloreto pelo OH ela é rápida, né, a substituição, por exemplo, de cloreto por fluoreto é lenta, né? Muito embora o fluoreto relembre, né, o grupo OH em termos de tamanho e nucleofilicidade, né? E nucleofilicidade. Então, na coisa, digamos, não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista, né? E aí, então, explicando, né, aquilo que apresentamos no slide anterior, quer dizer, por que o grupo OH- aí faz tanta diferença assim, né? Bom, veja-se aí, por exemplo, né, nesse mecanismo proposto, nessa proposta mecanística, que evidentemente tem que ser coerente, compatível com os dados experimentais, com o que se conhece da cinética, né, do composto, etc. e tal, tá certo? Mas veja-se aqui o que acontece não é simplesmente, entra um OH na esfera de coordenação do cobalto e sai um cloreto. Bom, na verdade, aí o que está acontecendo, né? Tá certo? O OH-, ele está desprotonando, né? Desprotonando uma das moléculas de amônia, né? Desprotonando uma das moléculas de amônia. Então, em vez de ter cinco moléculas, né, de NH3, você tem 4 moléculas de NH3 e um grupo NH2, né? Desprotona essa etapa, acontece essa etapa. Na sequência, então, né, ela é liberado o íon cloreto, né? E essa etapa é uma etapa bastante rápida, né? E na sequência, então, né, reagindo àquele primeiro composto, né, formado lá na primeira reação com a molécula de água, você tem, por fim, né, a entrada aí de um grupo OH- na esfera de coordenação do metal, tá certo? Ou seja, a segunda etapa aí, que é a lenta, termina sendo a etapa determinante, né, da velocidade da reação. Mas veja que para que o grupo OH não entra, digamos, diretamente, né, na esfera de coordenação do metal no primeiro momento. Na verdade, ele atua desprotonando, né, um amônia, né? Ele retira um H+, né, do complexo, e aí então forma-se um composto intermediário. Nesse composto intermediário, a saída do íon cloreto é rápida, é lenta, perdão, desculpa, termina sendo a etapa determinante da velocidade da reação, e por fim, a molécula de água reage então com aquele complexo no qual a molécula de amônia foi desprotonada. Essa etapa então é bastante rápida e aí então você tem aí sim a incorporação de um grupo OH-, né,
a esfera de coordenação do cobalto, tá certo? Mas enfim, o OH- aí atua de saída como uma boa base de Bronsted, né? Recebendo próton, né? Recebendo próton, perfeito? Estamos já perto do fim, esse é o penúltimo slide, né? Mas tem muita coisa boa, muita coisa importante aqui a destacar nesse slide, né? Vamos começar aí pelo key point, né? Bom, reações que ocorram através da formação de um intermediário com estrutura piramidal de base quadrada resulta, né, na retenção da geometria original, né, mais uma reação que ocorra através da formação do intermediário com geometria, com estrutura trigonal bipiramidal, pode levar à isomerização. Então, da mesma forma que lá nos compostos quadrados planares certas condições poderiam levar à isomerização, nos compostos octaédricos a mesma coisa, né? Bom, as consequências estereoquímicas, né, da substituição em complexos octaédricos, eu estou só lendo o slide aí do que aquilo que destacamos, né, são muito mais intrincadas, né, do que aquelas que acontecem em compostos quadrados planares, né? Os complexos cis não sofrem isomerização, enfim, quando ocorre uma reação de substituição, enquanto que os compostos trans, né, os isômeros trans, mostram uma tendência para isomerizar nessa ordem, né? Passando aí de NO2- para OH-, aumentando aí uma tendência, né, de sofrer isomerização. Bom, podemos entender isso, né? Esse dado pode ser entendido em termos de um mecanismo ID. Né? Bom, interchange, né? Porque compostos octaédricos, o mecanismo, via de regra, é interchange mesmo. Né? Dissociativo, né? Quer dizer, a etapa, né, de formação aí do composto ativado do intermediário independe, né, do grupo de entrada. Mas, enfim, o complexo é pentacoordenado, né, porque quer seja a piramidal de base quadrada, quer seja bipiramidal trigonal, vai ser pentacoordenado, né? O centro é pentacoordenado no estado de transição, né? Relembra uma de duas, né, geometrias estáveis para compostos, né, enfim, pentacoordenados, né? Então vai ser realmente aí, né, piramidal de base quadrada ou trigonal bipiramidal. E conforme nós poderemos ver, né, na sequência, há uma figura, quer dizer, poderá ou não poderá haver a formação de isômero conforme seja. E aqui então nós temos uma figura, né, que ilustra bastante bem, ou enfim, né, representa bem aquilo que, enfim, comentamos anteriormente. Né? Duas figuras aí, 21,13 e 21,14. Né? Bom, a reação entre um complexo piramidal de base quadrada, né, através da formação, né, de um composto intermediário com estrutura piramidal de base quadrada, resulta então na retenção da estrutura original. Já na parte de baixo aqui, né, seta que aponta para baixo, partindo do composto aqui da extrema esquerda, né, essa setinha aqui apontando para baixo. Se você tiver aí uma geometria não piramidal de base quadrada, mas uma geometria bipiramidal trigonal, né, você pode eventualmente sim ter a formação aí de isômeros. Né? Moral da história, se você não deseja a formação de isômeros, você tem que favorecer um intermediário, a formação de um intermediário com geometria piramidal de base quadrada. Mas se você deseja isômeros, ou se pelo menos não, né? Se deseja algum deles especificamente, já seria uma coisa um pouco mais refinada. Mas se você deseja isômeros, né, enfim, você deve favorecer a formação de um intermediário aí que tenha uma estrutura bipiramidal trigonal. Né? Uma estrutura bipiramidal trigonal. E tudo isso, é claro, tem a ver com, né, enfim, capacidade do ar elétrons aí dos grupos espectadores e por aí vai, enfim, é um grande apanhado daquilo, né, de uma série de coisas que já comentamos. Né? E na figura 2,14, que está aí menorzinha, né, a mudança de ligantes, né, de uma posição axial para uma posição equatorial
via uma torção, né, num composto piramidal de base quadrada. Enfim, é o que se observa aí, né? Você pode mudar então os ligantes aí de uma posição axial para uma posição equatorial, né, nessa geometria, enfim, nessa estrutura piramidal de base quadrada. Enfim, preciso considerar, né, todas as variantes, né, que viemos mencionando aqui desde o começo lá dos primeiros slides, tá certo? Enfim, a natureza do grupo espectador, a maior ou menor capacidade sigma doadora e pi aceptora dos ligantes, como se há uma diferença positiva ou negativa na energia de estabilização do campo cristalino quando você passa do composto de partida para o complexo intermediário, enfim, coisas do gênero, né? E tudo aquilo mais que tenhamos aí mencionado, né? Ou seja, a coisa é apreciavelmente complexa, né? Se você realmente vai fazer uma síntese banal, meio que repetitiva, ok. Mas se você realmente quer investir, né? Você quer sintetizar determinado composto com certa estereoquímica, quer ou não quer formar isômeros, isso e aquilo outro, é preciso levar todos esses parâmetros que mencionamos até aqui em consideração, todos esses fatores, né? Para que você possa realmente elaborar uma estratégia de síntese que seja realmente eficiente, né? E leve ao produto que você deseja.